Chaitanya Charitamrita, capítulo 1, Os Mestres Espirituais. Sri Chaitanya Mahaprabhu não é ninguém menos que a forma combinada de Shri Radha Krishna. Ele é a vida daqueles devotos que seguem estritamente os passos de Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami e Srila Sanatana Goswami são os dois principais seguidores de Srila Swarupa Damodara Goswami, que atuou como servo mais íntimo do Sr. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, conhecido como Vishvambar, nos primórdios de sua vida. Srila Raghunatha Dasa Goswami foi discípulo direto de Srila Rupa Goswami. Srila Krishna Das Kaviraja Goswami, o autor do Sri Chaitanya Charitamrita, destaca-se como discípulo direto de Srila Rupa Goswami e Srila Raghunatha Dasa Goswami. O discípulo direto de Srila Krishna Dasa Kaviraja foi Srila Narottama Das Thakur, que aceitou Srila Vishwanatha Chakravarti como seu servo. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur aceitou Srila Jagannatha Das Babaji, o qual iniciou Srila Bhaktivinoda Thakur. Este, por sua vez, iniciou Srila Gorakshora Das Babaji, o mestre espiritual de Om Vishnupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, que é o divino mestre de minha humilde pessoa. Como pertencemos a essa corrente de sucessão discipular oriunda de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a presente edição do Sri Chaitanya Charitamrita não incluirá nenhuma novidade inventada por nossos cérebros diminutos, mas apenas os restos do alimento comido originalmente pelo próprio Senhor. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu não pertence ao plano mundano dos três modos qualitativos. Ele pertence ao plano transcendental que está além do alcance da percepção sensorial imperfeita de um ser vivo. Nem mesmo o mais erudito dos acadêmicos mundanos podem aproximar-se do plano transcendental, a menos que se submeta ao som transcendental com uma atitude receptiva, pois é somente com essa atitude que se pode compreender a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, o que se descreverá aqui nada tem a ver com os pensamentos experimentais criados por hábitos especulativos de mentes inertes. Os assuntos desse livro não é uma invenção mental, mas isto sim uma experiência espiritual real, que só podemos compreender aceitando a linha de sucessão discipular descrita assim. Qualquer desvio dessa linha impedirá o leitor de compreender o mistério do Sri Chaitanya Charitamrita, que é uma literatura transcendental destinada ao estudo pós-graduado daquele que assimilou todos os textos védicos, tais como os Upanishads e o Vedanta, e seus comentários naturais, tais como o Srimad Bhagavatam e o Bhagavad Gita. Essa edição do Sri Chaitanya Charitamrita é apresentada para o estudo de eruditos sinceros, que realmente buscam a verdade absoluta. Não é a erudição arrogante de um especulador mental, mas do esforço sincero de servir a ordem de uma autoridade superior. A vida e a alma desse esforço humilde é o serviço a tal autoridade. Esse livro não se desvia nem um pouco das escrituras reveladas, e por isso todo aquele que seguir na linha discipular será capaz de compreender a essência dele, pelo simples método da recepção auditiva. O primeiro capítulo do Sri Chaitanya Charitamrita começa com 14 versos em sânscrito, descrevendo a verdade absoluta. Logo após, outros 3 versos em sânscrito descrevem as principais deidades de Vrindavana, a saber, Shri Radha Madana Mohana, Shri Radha Govinda Deva e Shri Radha Gopinatha Ji. O primeiro dos 14 versos é uma representação simbólica da verdade suprema, e todo o primeiro capítulo é, na verdade, dedicado a este verso em particular, que descreve o Sr. Chaitanya em suas 6 diferentes expansões transcendentais. A primeira manifestação descrita é o mestre espiritual, que aparece como 2 partes plenárias chamadas o mestre espiritual iniciador e o mestre espiritual instrutor. Eles são idênticos, posto que ambos são manifestações fenomenais da verdade suprema. A seguir, descrevem-se os devotos, que se dividem em 2 classes, a saber, os aprendizes e os graduados. A seguir estão as encarnações avataras do Senhor, que, segundo se explica, não são diferentes do Senhor.
Essas encarnações são consideradas em 3 divisões: encarnações da potência do Senhor, encarnações de suas qualidades e encarnações de sua autoridade. A este respeito, expõe-se as manifestações diretas do Senhor Sri Krishna e suas manifestações para passatempos transcendentais. A seguir, consideram-se as potências do Senhor, dentre as quais se descrevem 3 manifestações principais: as consortes no reino de Deus, Vaikunta, as rainhas de Dwarka Dama e, acima de todas, as donzelas de Vrajadama. Finalmente, apresenta-se o próprio Senhor Supremo, que é o manancial de todas essas manifestações. O Senhor Sri Krishna e suas expansões plenárias estão todos na categoria do próprio Senhor, a verdade absoluta energética, ao passo que seus devotos, seus associados eternos, são suas energias. Fundamentalmente, a energia e o energético são a mesma coisa, mas uma vez que suas funções se manifestam de forma diferente, são também simultaneamente diferentes. Desse modo, a verdade absoluta manifesta-se numa unidade diversificada. Essa verdade filosófica, que está em concordância com os Vedanta Sutras, chama-se Achintya Bheda Bheda Tattva, ou a concepção de igualdade e diferenças simultâneas. Na última parte desse capítulo, descrevem-se a posição transcendental de Sri Chaitanya Mahaprabhu e a de Srila Nityananda Prabhu com referência aos fatos teístas supramencionados. Verso 1. Ofereço minhas respeitosas reverências aos mestres espirituais, aos devotos do Senhor, às encarnações do Senhor, às suas porções plenárias, às suas energias e ao próprio Senhor primordial Sri Krishna Chaitanya. Verso 2. Ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Krishna Chaitanya e ao Senhor Nityananda, que são como o sol e a lua. Eles nasceram simultaneamente no horizonte de Gauda para dissipar a escuridão da ignorância e assim abençoar maravilhosamente a todos. Verso 3. O que as Upanishads descrevem como o Brahman impessoal é apenas a refulgência de seu corpo, e o Senhor, conhecido como a superalma, é apenas sua porção plenária localizada. Ele é a suprema personalidade de Deus, o próprio Krishna pleno das 6 opulências. Ele é a verdade absoluta e nenhuma outra verdade superior ou igual a ele. Verso 4. Que esse Senhor, que é conhecido como filho de Shrimati Shatidevi, situa-se transcendentalmente no canto mais recôndito de vossos corações. Resplandecente com a irradiância de outro derretido, ele aparece na era de Kali por sua misericórdia motivada para outorgar o que nenhuma outra encarnação jamais outorgou antes: o conhecimento espiritual mais sublime e radiante do doce sabor de seu serviço. Verso 5. As aventuras amorosas de Shri Radha e Krishna são manifestações transcendentais da potência interna outorgante de prazer do Senhor. Embora Radha e Krishna sejam iguais em sua identidade, eles se separam eternamente. Agora essas duas identidades transcendentais uniram-se novamente sob a forma de Shri Krishna Chaitanya, proximamente dele, que se manifesta como sentimento e até de Shrimati Radharani, apesar de ser o próprio Krishna. Verso 6. Desejando entender a glória do amor de Radharani e as qualidades maravilhosas nele que só ela aprecia graças ao amor dela e a felicidade que ela sente ao compreender a doçura do amor dele, o Supremo Senhor Hari, ricamente dotado com as emoções dela, surge do ventre de Shrimati Shatidevi, assim como a lua surge do oceano. Verso 7. Que Sri Nityananda Rama seja objeto de minha lembrança constante. Sankarshna, Sheshanaga e os Vishnus deitados no oceano Karana, no oceano Garba e no oceano de leite são suas porções plenárias e porções de suas porções plenárias. Verso 8. Rendo-me aos pés de lótus de Sri Nityananda Rama, que é conhecido como Sankarshna entre os componentes do Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarshna, Pradyumna e Aniruddha. Ele possui opulências plenas e reside em Vaikunta Loka, muito além da criação material. Verso 9. Ofereço todas as minhas reverências aos pés de Sri Nityananda Rama, cuja representação parcial, chamada Karanadakashaya Vishnu, que está deitado no oceano Karana, é o Purusha original, o Senhor da energia ilusória e o refúgio de todos os universos.
Verso 10. Ofereço todas as minhas reverências aos pés de Sri Nityanandarama, de quem Garbhodakashaya Vishnu é uma parte parcial. Do umbigo de Garbhodakashaya Vishnu brota o lótus onde nasce Brahma, um engenheiro do universo. O caule desse lótus é o local de repouso da multidão de planetas. Verso 11. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de Sri Nityanandarama, cuja parte secundária é o Vishnu deitado no oceano de leite. Este Kshira Dakashaya Vishnu é a super-alma de todas as entidades vivas e o mantenedor de todos os outros universos. Sheshanaga é sua outra subparte. Verso 12. O Senhor Adwaita Acharya é a encarnação de Mahavishnu, cuja função principal é criar o mundo cósmico através das ações de Maya. Verso 13. Ele chama-se Adwaita porque não é diferente de Hari, o Senhor Supremo, e chama-se Acharya porque propaga o culto da devoção. Ele é o Senhor e a encarnação do devoto do Senhor. Portanto, refugio-me nele. Verso 14. Ofereço minhas reverências a Krishna, o Senhor Supremo, que não é diferente de seus aspectos como devoto, encarnação devocional, manifestação devocional, devoto puro e energia devocional. Verso 15. Glórias aos plenamente misericordiosos Radha e Madana Mohana. Sou aleijado e insensato, mas eles são meus orientadores, e seus pés de lótus são tudo para mim. Verso 16. Num templo de joias em Vrindavana, debaixo do mármore dos desejos, Shri Radha Govinda, servidos por seus associados muito íntimos, estão sentados num trono refulgente. Ofereço-lhes minhas humildes reverências. Verso 17. Srila Gopinatha, o iniciador da doçura transcendental da dança da raça, encontra-se à beira do Vamshivata e atrai a atenção das donzelas vaqueirinhas com o som de sua célebre flauta. Que todos eles nos concedam suas bênçãos. Verso 18. Glórias a Sri Chaitanya e Nityananda, glórias a Adwaita Chandra e glórias a todos os devotos de Shri Gaura, Senhor Chaitanya. Verso 19. Essas três deidades de Vrindavana, Madana Mohana, Govinda e Gopinatha, têm absorvido o corpo e a alma dos Gaudiya Vaishnavas, seguidores do Senhor Chaitanya. Adoro seus pés de lótus, pois elas são os senhores do meu coração. Verso 20. No início dessa narração, simplesmente por lembrar-me do mestre espiritual, dos devotos do Senhor e da personalidade de Deus, invoquei suas bênçãos. Verso 21. Tal lembrança destrói todas as dificuldades e facilmente capacita-nos a satisfazer nossos próprios desejos. Verso 22. A invocação envolve 3 processos: definir o objetivo, oferecer bênçãos e oferecer reverências. Verso 23. Os 2 primeiros versos oferecem respeitosas reverências de modo geral e específico ao Senhor, que é o objeto da adoração. Verso 24. No terceiro verso indica a verdade absoluta, que é a substância fundamental. Com tal descrição, pode-se vislumbrar a verdade suprema. Verso 25. No quarto verso, invoco a bênção do Senhor para o mundo inteiro, orando que o Senhor Chaitanya conceda sua misericórdia a todos. Verso 26. Nesse mesmo verso, também explico a razão externa para a encarnação do Senhor Chaitanya. Contudo, nos versos 5 e 6, explico a razão principal para seu advento. Verso 27. Nesses 6 versos, descrevo a verdade sobre o Senhor Chaitanya, ao passo que nos 5 versos subsequentes, descrevo a glória do Senhor Nityananda. Verso 28. Os próximos 2 versos descrevem a verdade de Adwaita Prabhu, e o verso seguinte descreve o Panchatattva, o Senhor, sua porção plenária, sua encarnação, suas energias e seus devotos. Verso 29. Portanto, esses 14 versos oferecem invocações auspiciosas e descrevem a verdade suprema. Verso 30. Ofereço minhas reverências a todos os meus leitores Vaishnavas ao começar a explicar as complexidades de todos esses versos. Verso 31. Solicito a todos os meus leitores Vaishnavas que leiam e ouçam com apurada atenção essa narração sobre Sri Krishna Chaitanya, como se recomenda nas escrituras reveladas. Verso 32. O Senhor Krishna diverte-se, manifestando-se como os mestres espirituais, os devotos, as energias diversas, as encarnações e as porções plenárias.
Eles todos são 6 num só. Verso 33. Portanto, adorei os pés de lótus dessas 6 diversidades de verdade una, invocando as bênçãos dele. Verso 34. Ofereço minhas respeitosas reverências aos mestres espirituais, aos devotos do Senhor, às encarnações do Senhor, às suas porções plenárias, às suas energias e ao próprio Senhor primordial, Sri Krishna Chaitanya. Verso 35. Antes de mais nada, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual iniciador e de todos os meus mestres espirituais instrutores. Verso 36. Os mestres espirituais instrutores são Shri Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami, Shri Bhatta Raghunatha, Shri Diva Goswami, Shri Gopala Bhatta Goswami e Shri Raghunatha Dasa Goswami. Verso 37. Meus mestres espirituais instrutores são estes 6. Portanto, ofereço milhões de respeitosas reverências aos pés de lótus. Verso 38. Há inúmeros devotos do Senhor, dos quais Srivasa Thakur é o principal. Ofereço minhas respeitosas reverências milhares de vezes aos pés de lótus deles. Verso 39. Advaita Acharya é a encarnação parcial do Senhor, e por isso ofereço minhas reverências milhões de vezes a seus pés de lótus. Verso 40. Srila Nityanandarama é a manifestação plenária do Senhor e eu fui iniciado por ele. Portanto, ofereço minhas respeitosas reverências a seus pés de lótus. Verso 41. Ofereço minhas respeitosas reverências às potências internas do Senhor encabeçadas por Shri Gadadhara Prabhu. Verso 42. O Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é a própria personalidade de Deus e por isso prostro-me inumeráveis vezes a seus pés de lótus. Verso 43. Tendo oferecido reverências ao Senhor e a todos os seus associados, tentarei agora explicar estas 6 diversidades em uma só. Verso 44. Embora eu saiba que meu mestre espiritual é servo de Sri Chaitanya, também sei que ele é uma manifestação plenária do Senhor. Verso 45. Segundo a opinião ponderada de todas as escrituras reveladas, o mestre espiritual não é diferente de Krishna. O Senhor Krishna libera seus devotos sob a forma do mestre espiritual. Verso 46. Deve-se saber que o Acharya sou eu mesmo e não deve ser desrespeitado de forma alguma. Não se deve invejá-lo julgando um homem comum, pois ele é o representante de todos os semideuses. Verso 47. Deve-se saber que o mestre espiritual instrutor é a personalidade de Krishna. O Senhor Krishna manifesta-se como a super-alma, como o maior devoto do Senhor. Verso 48. Ó meu Senhor, poetas transcendentais e entendidos na ciência espiritual não poderiam expressar plenamente a dívida deles para contigo, mesmo que fossem dotados com a prolongada duração da vida de Brahma, pois tu apareces sob 2 aspectos, externamente como o Acharya e internamente como a super-alma, para liberar o ser vivo corporificado, orientando-o de modo que possa alcançar-te. Verso 49. Para aqueles que estão constantemente devotados e me adoram com amor, eu dou a compreensão com a qual eles podem vir a mim. Verso 50. A Suprema Personalidade de Deus, Svayam Bhagavan, deu instruções a Brahma e fez autorrealizado. Verso 51. Por favor, ouve com atenção o que te falarei, pois o conhecimento transcendental sobre mim é não somente científico, mas também repleto de mistérios. Verso 52. Por minha misericórdia motivada, ilumina-te de verdade sobre minha personalidade, manifestações, qualidades e passatempos. Verso 53. Antes da criação cósmica, somente eu existo, e não existe fenômeno algum, seja ele grosseiro, sutil ou primordial. Após a criação, somente eu existo em tudo, e após a aniquilação, somente eu permaneço eternamente. Verso 54. O que parece ser verdade sem mim é de exceto minha energia ilusória, pois nada pode existir sem mim. É como um reflexo de luz real nas sombras, pois na luz não há nem sombras nem reflexos. Verso 55. Assim como os elementos materiais penetram os corpos de todos os seres vivos e, apesar disso, permanecem fora de todos eles, eu existo dentro de todas as criações materiais e, apesar disso, não estou dentro delas.
Verso 56. Portanto, uma pessoa interessada em conhecimento transcendental deve sempre, direta ou indiretamente, indagar a respeito dele para conhecer a verdade onipenetrante. Verso 57. Todas as glórias a Chintamani e a meu mestre espiritual iniciador, Somagiri. Todas as glórias ao meu mestre espiritual instrutor, a suprema personalidade de Deus, que usa penas de pavão em sua coroa. Sob a sombra de seus pés de lótus, que são como a árvore dos desejos, Jayashri Radharani goza da doçura transcendental de uma consorte eterna. Verso 58. Como não se pode experimentar visualmente a presença da superalma, ele aparece ante nós como um devoto liberado. Semelhante mestre espiritual não é outro senão o próprio Krishna. Verso 59. Portanto, deve-se evitar as más companhias e associar-se somente com devotos. Tais santos, com suas instruções vivenciadas, podem cortar o nó que vincula uma pessoa a atividades desfavoráveis ao serviço devocional. Verso 60. A mensagem espiritualmente poderosa da divindade só pode ser discutida adequadamente numa sociedade de devotos, e é agradabilíssimo ouvi-la em tal companhia. Para quem ouve os devotos falarem, o caminho da experiência transcendental abre-se rapidamente, e aos poucos ele adquire um gosto pelo conhecimento, e esse gosto, com o transcurso do tempo, transforma-se em atração e devoção. Verso 61. Um devoto puro, constantemente ocupado no serviço amoroso ao Senhor, é idêntico ao Senhor, que permanece sempre sentado em seu coração. Verso 62. Os santos são meu coração, e apenas eu sou seus corações. Eles não conhecem ninguém além de mim, e por isso eu não reconheço ninguém deles como meus. Ninguém além deles como meus. Verso 63. Santos de vosso calibre são em si mesmos locais de peregrinação. Em virtude de sua pureza, eles são companheiros constantes do Senhor, e por isso podem purificar até mesmo os locais de peregrinação. Verso 64. Semelhantes devotos puros enquadram-se em duas categorias, a dos associados pessoais, parishats, e a dos devotos neófitos, sadakas. Versos 65 e 66. Há três categorias de encarnações de Deus: encarnações parciais, encarnações qualitativas e encarnações dotadas de poder. Os Purushas e Matsya são exemplos de encarnações parciais. Verso 67. Brahma, Vishnu e Shiva são encarnações qualitativas. Encarnações tais como Kumaras, o rei Prito, e Mahamuni Vyasa, o compilador dos Vedas, são encarnações dotadas de poder. Verso 68. A personalidade de Deus manifesta-se sob duas modalidades de forma, Prakasha e Vilasha. Versos 69 e 70. Quando a personalidade de Deus se expande em muitas formas, todas com seus aspectos indiferenciados, como o Sr. Krishna fez ao casar-se com 16.000 rainhas e ao executar sua dança da raça, semelhantes formas do Senhor chamam-se formas manifestas. Verso 71. É espantoso que o Senhor Sri Krishna, que é o único inigualável, tenha se expandido em 16.000 formas semelhantes para casar-se com 16.000 rainhas em seus respectivos lares. Verso 72. Ao começar as festividades da dança da raça, rodeado por grupos de vaqueirinhas, o Senhor Krishna, o Senhor de todos os poderes místicos, colocou-se entre cada duas das mocinhas. Versos 73 e 74. Quando as vaqueirinhas e Krishna reuniram-se assim, cada mocinha pensava que Krishna estava ternamente abraçando somente a ela. A fim de contemplarem esse maravilhoso passatempo do Senhor, os habitantes do céu e suas esposas, todos muito ansiosos de ver a dança, voavam no céu em suas centenas de aeroplanos. Eles jogavam flores e batiam docemente em tambores. Verso 75. Se numerosas formas com suas características idênticas manifestam-se simultaneamente, semelhantes formas chamam-se Prakasha Vigrahas do Senhor. Porém, quando as numerosas formas são levemente diferentes uma da outra, elas são chamadas Vilasa Vigrahas. Verso 77. Quando o Senhor
mediante sua potência inconcebível, manifesta numerosas formas com diferentes características. Tais formas chamam-se Vilasa Vigrahas. Verso 78. Baladeva, Narayana e Vaikuntadama e o Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha são exemplos de tais Vilasa Vigrahas. Versos 79 e 80. Há 3 classes de energias consortes do Senhor Supremo: as Lakshmis em Vaikunta, as rainhas em Dwarka e as Gopis em Vrindavana. Dentre todas, as Gopis são as melhores, pois têm o privilégio de servir a Sri Krishna, o Senhor primordial, o filho do rei de Vraja. Verso 81. Os associados pessoais de Sri Krishna, o Senhor primordial, são seus devotos, que são idênticos a ele. Ele é completo com seu séquito de devotos. Verso 82. Até aqui adorei a todos os diversos níveis de devotos. A fonte de toda boa fortuna está em adorá-los. Verso 83. No primeiro verso, eu imploro uma bênção geral, mas no segundo, oro uma forma específica do Senhor. Verso 84. Ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Krishna Chaitanya e ao Senhor Nityananda, que são como o sol e a lua. Eles nasceram simultaneamente no horizonte de Gauda para dissipar a escuridão da ignorância e assim abençoar maravilhosamente a todos. Verso 85 e 86. Shri Krishna e Balarama, as personalidades de Deus, que anteriormente apareceram em Vrindavana e eram milhões de vezes mais refulgentes do que o sol e a lua, surgiram acima do horizonte oriental de Gauda Desha, Bengala Ocidental, compadecendo-se do estado caído do mundo. Shri Krishna e Balarama, as personalidades de Deus que anteriormente apareceram em Vrindavana e eram milhões de vezes mais refulgentes do que o sol e a lua, surgiram acima do horizonte oriental de Gauda Desha, Bengala Ocidental, compadecendo-se do estado caído do mundo. Verso 87. O aparecimento de Shri Krishna Chaitanya e Prabhu Nityananda inundou o mundo de felicidade. Versos 88 e 89. Assim como o sol e a lua dissipam a escuridão com seu aparecimento e revelam a natureza de tudo, da mesma forma, esses 2 irmãos dissipam a escuridão da ignorância dos seres vivos e iluminam-nos com o conhecimento da verdade absoluta. Verso 90. A escuridão da ignorância chama-se Kaitava, o processo da enganação que começa com religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Verso 91. A grande escritura Srimad Bhagavatam, compilada por Mahamuni Vyasadeva, a partir de 4 versos originais, descreve os devotos mais elevados e generosos e rejeita inteiramente os métodos enganadores de religiosidade motivada materialmente. Ela propõe o princípio máximo de religião eterna, que realmente pode mitigar as 3 espécies de misérias de um ser vivo e outorgar-lhe a bênção máxima de prosperidade e conhecimento plenos. Aquelas pessoas desejosas de ouvir a mensagem dessa escritura com submissa atitude de serviço poderão cativar imediatamente o Senhor Supremo em seus corações. Portanto, não há necessidade de nenhuma escritura além do Srimad Bhagavatam. Verso 92. O principal processo de enganação consiste em desejar alcançar a liberdade fundindo-se no Supremo, porque isso provoca o desaparecimento permanente do serviço amoroso a Krishna. Verso 93. O prefixo pra, no verso do Srimad Bhagavatam, indica que o desejo de liberação é inteiramente rejeitado. Verso 94. Todas as espécies de atividades, tanto auspiciosas quanto inauspiciosas, que sejam prejudiciais ao desempenho do transcendental serviço amoroso ao Senhor Shri Krishna, são ações da escuridão da ignorância. Verso 95. Pela graça do Senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda, elimina-se essa escuridão de ignorância e traz-se à tona a verdade. Verso 96. A verdade absoluta é Shri Krishna e a devoção amorosa a Shri Krishna manifesta com amor puro é alcançada através do canto congregacional do Santo Nome, que é a essência de toda a bem-aventurança. Verso 97. O sol e a lua dissipam a escuridão do mundo externo e assim revelam objetos materiais externos, tais como potes e pratos. Verso 98. Mas esses 2 irmãos, o Senhor Chaitanya e o Senhor Nityananda, dissipam a escuridão no mais profundo recôndito do coração. E desse modo ajudam-nos a encontrar as 2 classes de Bhagavatas, pessoas ou coisas relacionadas com a personalidade de Deus.
Verso 99. Um dos Bhagavatas é a grande escritura Srimad Bhagavatam, e o outro é o devoto puro, absorto nas doçuras da devoção amorosa. Verso 100. Por meio das ações desses dois Bhagavatas, o Senhor instila as doçuras do transcendental serviço amoroso no coração do ser vivo, e assim o Senhor, no coração de seu devoto, deixa-se controlar pelo amor do devoto. Verso 101. A primeira maravilha é que ambos os irmãos aparecem simultaneamente, e a outra é que eles iluminam as mais recônditas profundezas do coração. Verso 102. Esses dois, o Sol e a Lua, são muito bondosos com as pessoas do mundo. Assim, para a boa sorte de todos, eles aparecem no horizonte da Bengala. Verso 103. Portanto, adoremos os santos pés desses dois senhores. Dessa maneira, podemos nos livrar de todas as dificuldades no caminho da autorrealização. Verso 104. Com esses dois versos, invoquei as bênçãos de ambos os senhores. Agora, por favor, ouve com atenção o significado do terceiro. Verso 105. Evito propositalmente estender-me na descrição com medo de aumentar o volume desse livro. Descreverei a essência tão concisamente quanto possível. Verso 106. Eloquência verdadeira é a verdade essencial falada concisamente. Verso 107. O simples fato de ouvir com submissão livrará o coração de uma pessoa de todas as imperfeições da ignorância, e assim ela alcançará profundo amor por Krishna. Esse é o caminho da paz. Versos 108 e 109. Quem ouvir pacientemente sobre as glórias de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Nityananda Prabhu e Shri Adwaita Prabhu, bem como de seus devotos, atividades devocionais, nome, fama e sobre as doçuras das transcendentais trocas amorosas entre eles, aprenderá a essência da verdade absoluta. Portanto, descreva esses temas no Chaitanya Charitamrita com lógica e discriminação. Verso 110. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Shri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Fim da narração dos versos do primeiro capítulo do Adi Lila.